os nossos corações, que têm sido desejosos em realizar a sua vontade e em andar conforme os seus caminhos, foi feito aqui nessa noite. Só que, até diante do que vai ser falado aqui, nós temos que lembrar que nosso Deus, ele é ilimitado. Ele é um Deus que, se a gente achou que a gente chegou no máximo de louvor, de adoração, de intensidade com Ele, de exaltação ao nome dEle, sempre tem mais. Sempre tem mais para nós fazermos, sempre tem mais da fonte inesgotável que é o nosso Deus. E essa fonte inesgotável, ela tem um tamanho que é o que eu pergunto para você já logo de cara. Quão grande é o meu Deus? Quão grande é o seu Deus? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, do tamanho, da imensidão, da dimensão que pode ser nosso Deus, se é que isso pode ser expressado em palavras. Talvez palavras não possam expressar isso, mas o nosso coração pode expressar, pode sentir esse tamanho do nosso Deus. Se bobear, ele até explode, né? De tão grande, né? Porque talvez nem ele suporte o tamanho desse nosso Deus. Então, indo lá no passado, indo lá em Adão, a Adão foi dada a responsabilidade de dar nomes a todos os animais que estavam no jardim. A razão que torna este fato importante é que o maior dá nome ao menor. Um pai dá nome a seu filho, selando assim o relacionamento de autoridade no interior da criança. Quando Adão deu nome aos animais, ele estabeleceu a sua autoridade e seu domínio sobre eles. Então, Adão dá nome aos animais e através do quê? De uma ordem do nosso Deus, que era para ele estar nomeando. E o Espírito Santo, já em Adão, ele falou através dele e ele foi dando nome a cada animal. Até porque, assim, é interessante a gente pensar, né, que no passado, como que a memória dessas pessoas era tão grande assim, né? Às vezes a gente não lembra o que aconteceu no dia de ontem. Claro que existe a questão do estímulo, né? Eles eram estimulados, a memória dessas pessoas era mais estimulada, mas como que ele ia lembrar de tanta coisa? Como Moisés depois foi escrever lá o Pentateuco, tudo aquilo lá, e escrevendo Gênesis, que ele não viveu nada daquilo em Gênesis. Mas era o Espírito Santo, através dele, conduzindo e guiando em todas as coisas. Além, é claro, de fatos históricos, como a Bíblia mostra. Então, dentro da questão do nome, Deus deu um nome a Jesus, o qual está acima de todo nome. No nome de Jesus encontra-se a sua autoridade, seu domínio e o seu poder. Tudo está no nome dele. Tudo está no nome de Jesus. Isso é importante. O nome de Deus, o nome de Jesus, que está acima de todo nome, tudo está nesse nome que é santo, é perfeito e é grandioso. Um exemplo disso é como muito lá no Antigo Testamento, e até depois, né? Mas no Antigo Testamento os nomes das pessoas eram muito referentes ao significado de algo que poderia ter acontecido na vida daquela pessoa, de uma característica daquela pessoa. Então Abraão, por exemplo, ele inicialmente tem um nome que a maioria já deve conhecer a história, né? Que era Abrão, e que Abrão significa pai de nação, ou seja, pai de uma nação. Fala então no singular, né? E Abraão, quando Deus manda ele mudar o nome de Abrão para Abraão, se torna
pai de nações. Então, Abraão é mudado o seu nome, e aí, a partir daí, ele é um pai de nações. Então, Abraão, ele não atua que ele seria o pai de todos nós, através da palavra do Senhor. E aí, então, o significado dessa questão dos nomes, ele é atribuído à natureza da pessoa, então, como eu já tinha falado, o chamado, o caráter e a identidade. Tá? Então, eu sempre gosto de colocar alguns versículos aqui para a gente estar, para não ficar só a palavra sem ter a confirmação dos versículos. Mas hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais sucinto, um pouquinho mais rápido com isso. Então eu vou pedir para alguém, e aí se vocês puderem me ajudar, abrir em Colossenses 1, 15 e 16. Quem pode? Colossenses 1, 15 e 16. Então eu. Salmos 93, 1, 2. Quem vai? Salmos 93, 1, 2. Pode ir então, tio. Aí ficou assim, quem perguntou de novo, então vai ele, hein? Depois, Filipenses 2, 9 a 10, Gabriel. Efésios 1, 21. Filipenses 2, 9 a 10. Efésios 1, 21. Quem vai? A Anne. Romanos 9, 20 e 21. Kézia. Vamos ver se tem mais alguma coisa. 1 João 5, 7. Eu sei. Quem vai? Mari. Salmos 92. Tá, depois então a gente vai... Não tem ninguém. Salmo 92. Ah, não, Carlos, ó. Eu vou pedir então outro. Não, desculpa, pode ser Salmo 92, então mesmo. Beleza, depois vão ter mais uns 2 ou 3, daí eu falo. Vamos lá, então. Conforme eu for falando aqui, eu vou chamando os versículos. Então, a primeira vinda de Cristo, as Escrituras relatam 4 aspectos. Divindade de Cristo, missão de Cristo na Terra, identificação com o Pai e obediência aos desejos de Deus. Esses foram alguns dos principais propósitos da primeira vinda de Cristo, tá? Divindade de Cristo, missão de Cristo na Terra, identificação com o Pai e obediência aos desejos de Deus. Cristo desceu aos homens na Terra, identificando-se com eles, vivendo com eles, lembrando que a questão natural e espiritual tem completa ligação. Então, algumas coisas que a gente vai estar falando da questão natural. Então, ele viveu o dia a dia com os seres humanos, né? Então, ele se identificou com eles, viveu com eles, tendo plena e total certeza e convicção da sua divindade. Então, mesmo ele estando no meio dos seres humanos, ele tinha total convicção de quem ele era, que ele era Deus. Ele era a pessoa, a personificação do próprio Deus aqui na Terra. Pagando o alto preço do resgate exigido pela lei para a absolvição de todo pecador. Isso é uma das coisas que nós mais conhecemos e nós mais vivenciamos. Então, ele veio e veio sabendo que ele ia pagar o alto preço do resgate exigido pela lei para a absolvição de todo pecador. Jesus Cristo, o Filho, ele é a própria representação de Deus, do Deus invisível no Antigo Testamento. Opa, peraí, então nós voltamos ao Antigo Testamento. Mas e aí, Jesus já vem? Não tem a divisão ali das eras? Uma era dividida quando? Antes e depois de Cristo. Se é antes de Cristo, Cristo já existia antes.
Então, a representação de Deus invisível no Antigo Testamento. Nós vamos falar um pouquinho mais disso, vocês vão entender quando Cristo aparece no Antigo Testamento. Se é que ele aparece, se é que ele já existia. Jesus Cristo, o Filho, ele não foi criado. Entretanto, ele é o próprio Criador. Opa, até pulei aqui uns versículos. Então, beleza. Salmos 93, 1 e 2. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder. Se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Amém. Quanto à questão da divindade que foi falado, é Colossenses 1, 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém. Jesus Cristo, o Filho, o primogênito de toda a criação. Peraí, se ele é o primogênito, então ele não nasceu? O primogênito não nasce? Quando se refere à questão, a Bíblia se refere à questão da primogenitura de Deus, quer dizer que Jesus tem a primazia e está acima de toda a ordem criada. Então ele está acima da ordem de toda criatura, de toda a ordem criada. Primazia, que tem um significado que é o seguinte: excelência e preferência, representando algo ou alguém que ocupa um nível ou categoria de superioridade, que está em primeiro lugar, ocupando o lugar mais importante. Por isso, esse é Cristo, o Filho do Deus vivo. Expressão exata, Jesus Cristo, o Filho, é a expressão exata do ser de Deus. Sua imagem perfeita e resplendor. Deus 100% homem. Então, na pessoa de Jesus Cristo está a imagem perfeita. Ele veio e era, né? Não só era, mas como ele é perfeito. A imagem perfeita e o resplendor, como um espelho, reflete a glória do próprio Deus. Paulo ressalta a supremacia de Cristo sobre o universo, o tempo e tudo o que há, referindo-se aos direitos do Criador como absoluto dono e mestre. Ele é soberano. Foi ele que criou todas as coisas. Dessa forma, Paulo afirmou a supremacia de Cristo sobre tudo, pois tudo foi feito por ele e para ele. Filipenses 2, 9, 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Efésios 1, 21. Acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no futuro. E Romanos 9, 20 e 21. Todavia, quem és tu,
ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo, por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para usos menos honrosos? Toda obra criadora de Deus é triuna ou trina. Eu fiquei até com essa dúvida porque a gente usa muito a palavra triuna, né? E o corretor ele não aceita a palavra triuna, né? Então ele coloca a palavra trina. Não sei se está errado ou não. Fica aí para a galera pesquisar. Toda obra de Deus, criadora de Deus, é triuna ou trina. Então, o ser humano, presta muita atenção nisso, pessoal, que isso é muito interessante e faz compreender algumas coisas sobre o nosso Deus, né? Então, o ser humano, ele é uma criação de quem? Do nosso Deus. E ele é dividido em quê, o ser humano? Espírito, alma e corpo. O universo, ele é uma criação de quem? Por Deus. Ele é dividido em quê? Matéria, espaço e tempo. Dentro do universo, a matéria, também criada por Deus, é dividida em quê? Sólido, líquido e gasoso. Ainda dentro do universo, o tempo, ele é dividido em quê? Passado, presente e futuro. Nós vamos falar mais sobre o tempo, tá? E por último, o espaço. O espaço é dividido em quê? Altura, largura e profundidade. Toda a numerologia, ela é importantíssima para nós entendermos e ela tem explicação. Para você entender a Bíblia, cada número ele tem uma explicação aqui. Claro que não dá para falar de todos. Eu tenho um estudo sobre isso que eu tenho visto algumas coisas. Se alguém quiser, depois eu passo. Mas dentro desses números, eu quero falar do número 3. A gente sabe, assim, a gente sempre ouve falar muito do número 7, que é o número da perfeição. O número 6, que seria o número da humanidade, né, do homem, que ele não chega à perfeição, né? Isso é interessante, por isso que o homem é criado no 6º dia. E o número 3, ele simboliza, por exemplo, a Trindade. Número 3. Não só a Trindade, como a ressurreição. Lembrando que Jesus, ele foi ressuscitado no 3º dia. Não à toa. Isso era uma profecia, tá? E também o número 3, ele simboliza a adoração espiritual. Como assim? As 3 festas anuais, por exemplo. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Santa Convocação. Então, isso tudo faz parte da matéria triuna de Deus. Deus é triuno. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Porém, ele é uma unidade. Ele é uma coisa só, esse Deus. Tá? Estes 3 são um só. 1 João 5:7. Assim, há 3 que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre os 3. Deus é ilimitado por qualquer limitação de tempo. Lembrando que a gente vai voltar a falar sobre o tempo. Então, Deus é ilimitado por qualquer limitação de tempo. Como assim? Ele não foi o criador do tempo? Deus, primeiramente, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele transita em uma esfera sem tempo, que é o aion de Deus. Nós vamos falar o que é o aion de Deus já. Deus está no passado, ele está no presente e ele está no futuro.
Como assim? Ele está ao mesmo tempo? Ele está ao mesmo tempo, no presente, no passado e no futuro. O tempo é uma limitação que foi criada junto com a criação do universo. Limitação física. Quando o universo deixar de existir, o tempo deixará de existir. E Deus deixará de existir? Jamais. Deus é um Deus de eternidade a eternidade. Salmos 92. Antes que os montes nascessem, ou que foram, antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, ele é um Deus de eternidade a eternidade, de eternidade em eternidade, né? E para a gente entender que eternidade é algo sem fim. Então, qual que é o princípio da eternidade? Qual que é o fim da eternidade? Existem 3 palavras gregas para o tempo. A primeira palavra, lembrando que o Novo Testamento, ele é traduzido do grego, né? Ele foi escrito no grego. A primeira palavra é o cronos, que é a palavra mais conhecida, que se refere ao tempo cronológico. Por exemplo, 24 horas, regido pelo Sol e pela Lua. A segunda palavra é o kairos. Essa segunda palavra, o kairos, é como dizem em Atos 2, para que sejam chegados tempos de restauração de todas as coisas. Então, o kairos, eles seriam tempos determinados com um propósito. Dispensação estabelecidas por Deus. Todas as dispensações que foram estabelecidas por Deus, elas seriam o significado do kairos. O kairos que indica essas dispensações referentes ao tempo. E a terceira é o aion, que a gente tinha falado lá atrás, que significa eternidade. Deus é o alfa e o ômega. O tempo de Deus na trindade, voltando então à relação de trindade, o tempo de Deus na trindade é o aion, em que ele tem a consciência do presente, do passado e do futuro. Ele está no presente, no passado e no futuro. Ele é o Deus de agora. O eu sou, o grande eu sou. Esse é o Deus. Ele não é o eu sou para nós, ele é o eu sou para Davi, ele é o eu sou para Adão, ele é o eu sou dos filhos, dos netos. Foi para Moisés, né? Hã? Foi para Moisés. Foi para Moisés, por quê? Porque ele está em tudo, em todo o tempo, sobre todas as coisas. Essa limitação de tempo é uma coisa para nossa mente. Isso não é para Deus. Deus não tem limitações quanto ao tempo. Há um ponto de vista comum, antigo, em relação ao tempo, determinando que ele é cíclico. A Bíblia destaca o conteúdo dado por Deus de certos momentos da história. Nesse ponto de vista, o tempo poderia ser chamado de linear. Lembrando que quando a gente fala de cíclico, é como um relógio. O relógio, ele não sai de um ponteiro, dá uma volta completa e chega de novo no ponteiro, e ele vai fazendo isso o tempo inteiro. Ele é cíclico. Tá? O tempo linear, ele não volta para o mesmo lugar. Ele tem um caminho, tá? E o tempo linear não é como o tempo cíclico. A Bíblia, então, destaca o conteúdo dado por Deus de certos momentos da história. Nesse ponto de vista, o tempo poderia ser chamado de linear. As coisas não vão e voltam para o ponto onde começaram.
Tá? Então, nós não voltamos lá para o ponto de Adão, nós não voltamos lá para o ponto de Josué. O propósito de Deus se encaminha para uma consumação. Então, tudo está sendo encaminhado para a consumação dos séculos, para o fim de toda a humanidade, para algo novo em que nós viveremos com Cristo. A Bíblia salienta tempos no plural, os pontos para os quais o próprio Deus faz avançar os seus propósitos neste mundo. E aí, fazendo um paralelo a isso, pessoal, nós já estamos chegando aqui no final, e eu prometi que, eu acabei não falando, mas eu prometi que hoje ia ser curto. Sempre tem sido longo, o pessoal fala que é longo, então hoje vai ser curto. Mas é proveitoso. Eu gostaria de fazer um paralelo em que a gente falou lá atrás em relação à existência de Jesus no Antigo Testamento. E algumas Bíblias, elas já trazem, quando é falado, algumas referências sobre o anjo de Deus. Quem já viu aí no Antigo Testamento, quando é falado sobre o anjo de Deus? E veio o anjo de Deus, e veio o anjo de Deus. É muito importante vocês entenderem isso para algumas religiões, para algumas doutrinas, isso é polêmico. Mas, gente, não tem erro, porque eu vou explicar aqui para vocês. O anjo de Deus, o anjo do Senhor, ele é citado diversas vezes. Nem sempre ele é a mesma pessoa, ele é a mesma coisa dentro da Bíblia. A explicação para isso. Cristo, o anjo de Deus, ele pode ser o mensageiro de Yahvé, que seria o próprio Cristo. Quando que vai ser esse anjo de Deus? Cristo não é um anjo de luz, de alto escalão na hierarquia angelical. Isso é uma heresia de algumas doutrinas, quando é falado que ele é um anjo de luz na alta hierarquia angelical, porque ele não é um anjo. Ele é o próprio Deus, como nós já falamos aqui. 1 Pedro 3,22. Eu sei que eu não falei com ninguém, mas abram, por favor, alguém aí em 1 Pedro 3,22. Só tem esse, e depois alguém abre Josué 5:13 e 15. Mari lê 1 Pedro, se alguém puder depois abre Josué. O qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Qual o anjo que os outros anjos estão sujeitos? O único que tem a sujeição de todos os anjos e toda a autoridade foi dada é ao próprio Deus, ao próprio Jesus. Então, os anjos, Deus, Jesus, Deus, o Espírito, que são um só, eles não estão na mesma prateleira dos anjos. Para o nosso vocabulário, eles não estão no mesmo patamar dos anjos, tá? E, dentro disso, a expressão em hebraica traduzida por anjo do Senhor surge em vários trechos das Escrituras. Esse termo se refere ao próprio Deus vindo à Terra e, em outras, a Deus vindo na pessoa de Jesus Cristo. Então, muitas vezes que surgir o anjo de Deus, vai ser o próprio Deus. Como, por exemplo, na sarça ardente. Na sarça ardente, era o próprio Deus falando com Moisés. Ou também ele vem na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele vem na pessoa de Jesus Cristo, por exemplo, com Abraão, quando Abraão ia matar o seu próprio filho Isaque, o anjo do Senhor aparece para ele. Ou também diante de Josué.
E aí Josué vai ser o capítulo 5, 13 e 15 que nós vamos falar já já. E essa vai ser a explicação do porquê que é Jesus. Ele também aparece em Juízes. Não lembro qual que é o trecho. Se eu não me engano é como o Carlos falou. Jerubaal, né? Gideão. E deixa eu tentar lembrar mais qual outro momento em que ele aparece. E o momento mais clássico que ele aparece, que é na luta com Jacó. O anjo, quando Jacó fala que ele lutou com o próprio Deus e ele prevaleceu. Não é um anjo qualquer ali. Ele lutou com o próprio Senhor Jesus, com Cristo. E ele prevaleceu. Não, ele não prevaleceu, isso é outro detalhe, né? Ele não prevaleceu porque Jesus não poderia ganhar dele, né? Ele tinha todo o poder de fazer isso, mas ele deixou Jacó. Oi? Ele foi abençoado. Ele lutou pela bênção de Deus. Quando essa vinda de Jesus Cristo, desse anjo de Deus no Antigo Testamento, essas aparições de Jesus, é chamada de teofania, tá? Então, toda vez que é Jesus que aparece, é chamado de teofania. Também pode identificar, aí são os outros casos, que vocês vão começar a ler, vai vir um monte de momentos em que aparece o anjo, aí você vai achar toda hora é Jesus, toda hora é Jesus. Eu, no começo, quando eu descobri isso, eu achava, toda hora é Jesus, eu ficava lá assim. Mas eu descobri que não são todos os momentos, porque ele também pode identificar um anjo, como Gabriel, como Miguel, dentre outros inúmeros anjos que tem aí e que a gente não sabe os nomes, né? Nós não sabemos os nomes. Ou uma legião, ou legiões de anjos também. Quando falo anjo de Deus, não necessariamente é um anjo só, pode ser uma legião de anjos. Enviados para missões específicas. Então dá para nós descobrirmos isso na leitura da Bíblia. Quando o anjo de Deus, e aí está a explicação de quando é Jesus, quando o anjo de Deus aceita adoração, esse é a pessoa da própria divindade, pois somente ele pode ser adorado. Então esse é o ponto principal. Para quem ficou com dúvida, mas é isso mesmo, não é? Isso é coisa que algumas pessoas falam, outras não, alguns livros trazem. Não. E Josué 5, 13 e 15. Alguém pode ler? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Josué esteve diante do próprio Jesus e ele o adorou. Os anjos podem ser adorados? Não. O único ser que pode ser adorado é o nosso Senhor Jesus Cristo, a própria pessoa do nosso Deus. Então, quando ele estava na presença deste que era o príncipe do exército celestial, o príncipe de todas as coisas, não é o príncipe das trevas, nós lembramos que existe o príncipe das trevas, que é o próprio Satanás. Mas, diante desse príncipe, quando Josué teve a revelação que ele era o próprio Deus, ele se prostrou e o adorou. E em algum momento, eu não lembro aqui, mas tem algum momento que alguma pessoa no Antigo Testamento também vai adorar o anjo e ele não deixa ele ser adorado. Se alguém lembrar, pode até comentar aqui. Mas ele não deixa ser adorado porque ele era um anjo. Ele não era o próprio Jesus. Então, assim, pessoal,
eu queria encerrar hoje, quando o Zé me chamou, na verdade, ontem para estar falando essa palavra, eu tinha alguns esboços, já tinha algum tempo o desejo de falar sobre isso. Isso foi aberto na minha mente, estudando algumas coisas e conversando com algumas pessoas que já tinham revelação disso. E isso só me fez pensar mais ainda, e aqui, uma palavra aqui de 20, 30 minutos, quão grande é o meu Deus? Quanto tempo eu poderia ficar aqui falando da grandeza do meu Deus? A gente não sairia daqui, porque Ele é um Deus ilimitado, e a grandeza dele não tem limites. A grandeza dele não tem limites. Por isso, isso são só alguns aspectos, mas são alguns aspectos que nós podemos vivenciar, nós podemos presenciar e querer essa presença do nosso Deus, essa grandeza do nosso Deus em nossas vidas. Para que Ele se torne grande, nós sempre vamos diminuir o nosso eu, o nosso ego, a nossa vaidade. Tirar tudo do nosso dia a dia, todas essas questões, para Deus crescer e Ele se mostrar através de nós. Se nós não dermos espaço, se nós não nos esvaziarmos diante de Deus, Ele não vai vir, Ele não vai resplandecer a sua glória em nós. Por mais que nós tenhamos o Espírito em nós, mas nós precisamos nos esvaziar e Ele crescer, Ele ser personificado em nós, e assim que nós desejemos, como foi com Moisés, que as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque a glória dele resplandecia em Moisés. A glória dele resplandecia, as pessoas não conseguiam olhar, as pessoas não conseguiam se chegar ao monte, porque aquele monte era santo, porque Deus ali habitava. Eu não quero fazer parte dessas pessoas, eu quero ser esse que resplandece, e não poder ser mais chamado de Rafael, mas poder ser chamado de Filho do Deus vivo, o próprio Cristo habitando na minha vida. É isso. É assim que eu posso dizer que eu sou grande. Eu sou grande? Não, é Cristo que é grande em mim. Cristo é grande em mim e eu vivo pela fé no meu Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Apocalipse 19, de 9 a 10, fala isso. Apocalipse 19, de 9 a 10, fala assim: o anjo me disse, escrevam, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Aí o 10. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E só outra questão que você falou que eu fui pesquisar, do triuno, não existe no VOP, né, no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, triuno, e sim o trino. Embora no dicionário informal contém, se você pesquisar no Google vai aparecer, mas no VOP não contém a palavra triuno, só o trino mesmo. Muito bom, eu acho que isso era para fechar mesmo, né? Faltava isso, e então só para complementar, eu gosto muito disso. Eu acho que nós estamos vivendo dias em que nós precisamos estar fundamentados, e a fundamentação está nas Escrituras. Então, eu acho que o Zé agora fundamentou essa questão de quem nós devemos adorar, com o versículo de Apocalipse. E outro versículo fala aqui, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Fui procurar, mas não achei. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. É isso. E tem um outro versículo que bate martelo nisso que você quis falar todo, que é Hebreus, que ele fala assim, ó. Hebreus qual? É Hebreus 1. 8? É Hebreus 1, 8. Então, vou pedir para esperar e você que vai ler. Então Nós vamos fazer uma prática aqui agora, então. Tem alguns... Eu acabei falando... Eu achei que eu falei pouco, mas depois eu pensei, não, eu acabei falando até bastante versículo, né? Nós vamos fazer uma prática, eu gostei muito do que o Carlos fez algumas semanas atrás aqui. Vai ser menos, tá? Não vai ser tantos versículos.
Então nós vamos fazer isso de forma dinâmica. Cada um que sentir, faça isso, mas eu gostaria de chamar vocês para fazer isso. Se a Kézia, eu falei de você ali, mas você topar. Então, se a Kézia topar começar ali, eu vou dar um versículo para cada um de vocês. Você vai se levantar quando for falar o seu versículo e vai proclamar isso como uma verdade para a sua vida e para sua consciência e fé em Deus, tá? Então, quem pode fazer isso, me fala que eu vou dando os versículos. Kézia pode ser, então a Kézia vai fazer Hebreus 1:8. São 12, hein, gente? Preciso de 12 pessoas. Quem mais pode falar isso? Lembra que isso aqui não é para nada, é para você se apropriar disso, tá? Quem mais? Carlos. Então, Carlos na ordem aí. Êxodo 15:18. Meu tio ali. Então, a Kézia foi qual? Hebreus 1:8. Depois eu. Êxodo 15:18, Carlos. Salmos 93:1, tio. Então vou na ordem aqui, Mari. Salmos 93:2. Anne, Salmos 145:13. Foram 5. Gabriel, Isaías 40:28. Zeu, Deuteronômio 4:35. Faltam só 5, hein? Isaías o quê? Isaías. É isso, 40:28. Salmos 140. Zeu ficou com Deuteronômio, né? Deuteronômio 4:35. Carol, Jeremias 10:6. Faltam 4, não sei se... Celina, muito bom. Ixi, agora parei de olhar aqui. Jeremias foi quem? Carol. E então, Salmo 147:5, Celina. Eu vou ler o último. Eu vou ler 1 Timóteo 1:17. Tem mais 2. João e Arthur. Beleza. Arthur, aliás. Isaías 12:6. Vai ter que vir daquele jeito, hein, esse. Ele já começa daquele jeito, Arthur. E João. Jeremias 32:17. Não, Jeremias 32:17. Isaías ficou Arthur, né? Eu inverti. Arthur ficou Isaías 12:6 e o João ficou Jeremias 32:17. Vamos lá então, gente? Eu vou falar então, vamos lá. Pode levantar, Kézia, Hebreus 1:8. Entretanto, a respeito do Filho revela: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão da justiça. Amém? Êxodo 15:18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Amém. Salmos 93:1. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo e não vacila. Amém. Salmos 93:2. Segura para mim. Ok, 93. Desde a antiguidade o teu trono está firme. Tu existes desde a eternidade. Amém. Salmos 145:13. Meu Deus. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Amém. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Amém. Isaías 40:28. Não sabes, não ouviste que o eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra,
não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável, o seu conhecimento incompreensível. Amém. Deuteronômio 4:35. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Amém. Salmo 147:5. Grande é o nosso Senhor e grande é o seu poder. A sua sabedoria não tem limite. Amém. Jeremias 32:17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Isaías 12:6. Daquele jeito, hein, Arthur? Bradai com júbilo, exaltai, ó habitantes de Sião, porque magnífico é o Santo de Israel entre o seu povo. Esse bradai com júbilo, ele fala aqui, ó, gritem bem alto e cantem de alegria. Não tinha como não lembrar do Carlos. Gritem bem alto. Jeremias 10:6. Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. 1 Timóteo 1:17. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós recebemos, nos apropriamos disso, Senhor, da sua grandeza, Senhor. Dizemos que todo nome confesse que só o Senhor é Rei, que só o Senhor reina sobre essa terra. Não há nada maior do que o nosso Deus. Não há nada que possa prevalecer sobre o nosso Deus, pois o Senhor é um Deus vitorioso. O Senhor já fez e estabeleceu a sua vitória desde o princípio de todas as coisas, Senhor. Você já rege essa terra, pois você é o Criador dela. Você é o Criador de todas as coisas. Tudo está sob o seu domínio. Tudo está, és meu Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Todo domínio é dado a ti, Senhor, ao seu nome, à sua soberania. Tudo é dado ao nosso Deus. Te honramos, te expressamos o nosso amor, a nossa devoção e nos curvamos aos teus pés, Senhor. Isso é um pouquinho, Senhor. Isso é o mínimo que nós podemos fazer a ti, Senhor. Essa devoção completa a ti, Senhor. Pois nós não somos nada sem o nosso Deus. Nós não somos nada sem o nosso Altíssimo Senhor El Elyon, o grande e altíssimo Deus. Damos graças ao Senhor. Amém. É uma consciência muito plena em nós, né, nessa noite. É que nós saímos com isso, com essa consciência de que Ele é aquele que continua abrindo os mares. Ele é aquele, sabe, que continua, como diz a música que a gente canta, né? Ele é aquele que abre o mar, Ele é aquele que nos faz cantar, Ele é aquele, sabe, que nos ensina a falar. Ele é aquele, Ele é o eu sou. Ele é aquele que sabe que por meio dele nós vivemos, nos movemos e existimos. Muito obrigada, Senhor, por sua presença. Amém. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. Nós nos apropriamos disso. Esse entusiasmo, acho que isso foi permeando tudo que nós fizemos hoje, né? E que vamos continuar fazendo. É uma devoção a esse Deus. É muito importante a gente estar sempre aprendendo cada vez mais essa profundidade da palavra, para que nós possamos, como foi dito no cântico, conhecê-lo. Conhecer ao Senhor, Ele se desvendar a nós, né? Aqui na palavra está tudo, como o Paulo Leite gosta de dizer, né? Claramente escondidos, né? Os mistérios de Deus. Nós agradecemos porque dia a dia Ele tem revelado os mistérios dele aos seus filhos, né? E nesse dia nós estamos conhecendo mais o nosso Pai. E nisso nós cada vez mais também estamos sendo cheios
Porque é uma alegria, cada conhecimento, cada coisa nova que vem a nós, o quanto isso traz uma alegria, né? Quanto que a gente fica entusiasmado. Diz que uma criança, quando ela aprende as coisas simples da vida, né? As primeiras coisas, ela tem até dificuldade de dormir, né? Porque ela aprendeu uma coisa, ela fica... não é um termo, não é ruminar, a gente usa esse termo, lembrando da vaca, o capim rumina, né? Mas ela fica trazendo novamente essas experiências, né? E tem até dificuldade de dormir. Então, olha o entusiasmo de aprender. Imagine o entusiasmo de cada vez que nós estamos aprendendo do nosso Pai. Enquanto isso nos liberta. Enquanto isso nos liberta e nos aproxima dele. Isso é tremendo. Isso é importante. Por isso que é maravilhoso estarmos aqui, né, nesse lugar. Todos os dias que nós estamos aqui é um privilégio muito grande. Nós agradecemos por essa palavra, por esse ajuntamento, né, por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Amém. Muito mais Ele vai fazer, porque nós estamos dizendo, Senhor, estamos aqui, faça através de nós. Né? Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse ajuntamento, para aqueles que puderem estar aqui, os que não estão também, sejam abençoados, sejam alcançados com essa palavra. Nós sabemos que como somos um corpo multimembrado, muito mais do que nós imaginamos aqui, somos esse corpo, as pessoas recebem isso. Também essa palavra que vem aos nossos ouvidos e também aos nossos corações, essa adoração. Eu fico toda vez imaginando como é tremendo o Pai que procura adoradores. Quando ele está sendo adorado, eu fico pensando nisso, porque a palavra é uma adoração. O salmodiar, o cantar, o louvar é uma adoração. Mas imagina o coração de Deus, a alegria dele compungido, de ver assim, eu procuro, quando eu ouço, quando eu vejo a adoração deles fluindo, qual a alegria que tem o coração de Deus. Eu acredito que ele criou o homem para isso, para ser adorado. Ele criou o homem para isso. E ele procura, e quando nós fazemos isso de coração, com entusiasmo, nós estamos agradando o nosso Pai. Isso é demais. Nós agradecemos ao Senhor por essa noite, agradecemos ao Senhor por nos escolher como seus adoradores. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Algum outro recado? Senão nós vamos encerrar.